Do que você tem se alimentado quando as coisas não estão bem? Deus acabou de me fazer essa pergunta. Ontem eu fiquei até mais tarde, acordada, bem mais tarde, e fiquei ouvindo alguns louvores e resolvi dar uma geral na cozinha para poder pensar. E aí hoje acordei um pouco mais tarde, levantei, fui arrumar o que tinha para arrumar, sentei agora para tomar um café, outro café, o café da manhã eu já tomei. E durante todo esse tempo eu estava ouvindo louvor de uma dupla que eu amo demais, já falei aqui, a dupla Canção e Louvor. E é impressionante como Deus fala comigo através deles, como Deus fala comigo através das canções deles. Eu fiz o meu devocional já ouvindo eles. Normalmente eu coloco um devocional um louvor no começo do meu devocional, mas depois eu desligo, eu deixo muito baixinho para eu poder ficar mais alerta, mais atenta à leitura. Mas hoje eu deixei ligado. E mais de uma vez, assim, foi impressionante como, enquanto eu orava e eu conversava com o Senhor, Ele me respondia através de frases muito específicas que a dupla Canção e Louvor dizia no louvor daquele momento. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes durante o meu momento de oração especificamente. E aí eu terminei o meu momento de oração, não encontrei nada para falar, para gravar para vocês. Fui fazer as coisas que tinha para fazer, tinha que organizar um armário aqui em casa. E terminei agora, fiz o café, eu gosto de fazer o café e tomar o café enquanto eu vou trabalhar, enquanto eu vou fazer alguma coisa. Assim que eu terminei de botar o café na xícara, que eu olhei, inclusive a xícara tem o nome Coffee, o Senhor me perguntou: do que você se alimenta quando você não está bem? E alguns pensamentos começaram a se desenvolver na minha mente, né? Eu pensei assim: se a gente tem qualquer disfunção intestinal, qualquer coisa que tenha comido e tenha feito mal, a primeira coisa que a gente faz é se atentar ao que come. A gente suspende logo o consumo de comida gordurosa, a gente suspende comida pesada, a gente tende a tomar chás e comer comida muito leve, um pãozinho sem manteiga, algumas bolachinhas de sal. Porque a gente sabe que se naquele momento que a gente está com aquela infecção intestinal, a gente comer alguma coisa que num momento normal não nos fará bem, não nos fará mal, aliás, mas que naquele momento poderá piorar a nossa situação, a gente não come. E aí, com essa metáfora, o Senhor me mostrou exatamente isso, a importância do que a gente consome quando a gente não está bem. Quando a gente não está bem, a vontade é reclamar. A primeira coisa, a gente quer reclamar. Depois, a gente quer encontrar um culpado. E enquanto você vai reclamando, a Bíblia diz que a gente não deve
a gente não deve... Eu esqueci a palavra agora, mas a gente não deve reclamar das coisas, né? Daqui a pouco eu lembro. E se a Bíblia diz que a gente não deve reclamar, é porque isso, quando a gente desobedece, isso abre uma brecha para a ação do inimigo. Então, quando eu reclamo, o inimigo encontrou uma brecha e ele começa a soprar palavras no nosso ouvido, né? E aí você começa a reclamar, ele começa a soprar palavras, aí você começa a querer encontrar um culpado pela sua situação. Normalmente não é você, né? Se você vai procurar um culpado, você está querendo pegar a culpa e jogar em alguém, não vai ser em você. E a partir do momento que você identifica esse culpado, você começa a desenvolver na sua mente os planos, né? A arquitetar todos os planos para resolver aquele problema, normalmente, né? Criando uma discussão ou um rompimento com a pessoa ou as pessoas que você julga culpadas por aquela situação. E isso tudo é o oposto do que o Senhor Jesus nos ensinou, né? É impressionante quantas vezes na Bíblia tem o registro que Jesus se afastou para orar. Veja, Jesus era Deus, Jesus era filho de Deus e Jesus precisava se afastar para orar. Quando ele foi começar o ministério dele, primeiro ele foi batizado por João Batista publicamente. Por quê? Porque essa era a declaração pública de que ele era uma pessoa temente a Deus, como os demais judeus faziam. Mas naquele momento, Deus falou audivelmente que ele era o Filho de Deus. Então, estava ali dado início ao chamado dele. Ali começava o ministério de Cristo na terra. Até então, ele tinha vivido como uma pessoa comum, como um anônimo. Mas depois que ele foi batizado, ele saiu de lá e ele não falou com ninguém. Ele não foi para a rede social. Ele não foi para a sinagoga. Ele não telefonou para ninguém. Ele não mandou fazer uma faixa para andar com ela. Ele não mandou fazer uma camiseta escrita: eu sou o Filho de Deus, creia em mim. Não, ele não fez isso. Ele foi batizado e imediatamente a palavra diz que ele foi levado por Deus para ser tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Ele foi se retirar para estar com o Senhor. Esse barulho que vocês estão ouvindo agora é de um abençoado que mora aqui perto de casa. Vai demorar, tá? Então eu vou continuar falando. Então o que Jesus fez? Depois de ser batizado, a primeira coisa que ele fez foi se separar e buscar a Deus, buscar orientação a Deus, antes de iniciar o ministério. Ele não começou o ministério, foram surgindo problemas e ele foi buscando ao Senhor. Não, ele buscou antes. E enquanto ele estava buscando ao Senhor, veja só, existe coisa mais certa do que você estar buscando ao Senhor? Não. Enquanto ele estava buscando ao Senhor, ele foi tentado por Satanás. Então, Satanás, ele vai nos tentar nos momentos em que nós estamos buscando fazer a coisa certa. Quando a gente vai fazendo a coisa errada, ele vai só dar um empurrãozinho. Mas quando a gente vai fazendo a coisa certa, ele também vai nos tentar. E nós precisamos resistir, como Cristo resistiu. E do que Jesus tinha se alimentado para poder vencer as artimanhas de Satanás naquele momento? Ele tinha se alimentado do próprio Deus. Ele tinha se alimentado das palavras do próprio Deus. Tanto que quando Satanás
tenta Jesus, ele responde dizendo, está escrito. Ele não diz, eu acho que, ele não diz, na minha opinião, ele não diz, no meu ponto de vista. Ele apenas responde, está escrito. Ele repete as palavras do Senhor, porque ele estava cheio, ele tinha se alimentado daquelas palavras. E hoje Deus deixou muito claro para mim que nós precisamos nos alimentar das coisas certas, especialmente quando estivermos vivendo um momento difícil. Possivelmente, se eu tivesse acordado e tivesse ido ler notícias, se eu tivesse... Eu não tenho mais o hábito, mas se eu tivesse colocado uma música que não era um louvor, ou mesmo se eu tivesse buscado ouvir alguém que não ouve a Deus, né? Porque a gente não deve ouvir conselhos de quem não ouve os conselhos de Deus. Possivelmente, eu teria me afundado ainda mais no que estava me preocupando, no que estava me incomodando. E ao escolher ouvir os louvores e deixar o Espírito ministrar em mim aquelas palavras e orar muitas vezes aquelas palavras daqueles louvores, porque eu sempre falo aqui que é impressionante a unção que a dupla canção e louvor tem. É impressionante como a sensação que você tem é que todas as músicas deles são de fato orações que nasceram num coração contrito e temente a Deus, são presentes para Deus, de adoração a Deus, são lições colhidas dentro da palavra. E com isso Deus vai falando. Então eu fui me enchendo daquelas palavras, eu fui me enchendo do que o Espírito Santo soprava em mim. Até o ponto de acalmar a minha mente, acalmar o meu corpo e me encontrar com a paz que excede todo o entendimento. Aí vocês podem perguntar, sim, mas enquanto você estava louvando, enquanto você estava orando, os problemas que estavam lhe preocupando foram resolvidos? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas o que mudou foi o meu estado de espírito para lidar com esses problemas sem entristecer o Senhor, sem tomar decisões precipitadas, sem ter a plena consciência de que Deus está comigo no momento bom, mas também está no momento ruim. Muito provavelmente, eu vou permanecer neste lugar até que eu aprenda o que eu preciso aprender, até que eu me torne quem eu preciso me tornar. É como o barro na mão do oleiro, é como uma pedra preciosa na mão de um especialista em lapidação. É como a uva que só pode ser transformada em vinho depois de ser muito, muito, muito pisada. Mas quando ela era uva, ela tinha um valor. Depois de ser pisada e transformada em vinho, o seu valor em muito se multiplica.
E Deus não está preocupado com as circunstâncias terrenas que estamos vivendo. De modo algum, porque Ele tem poder para resolver cada um delas com um simples pensamento. Ele não precisa nem se mover para resolver todos os nossos problemas. Mas o objetivo do Senhor é fazer de cada um de nós a pessoa que nós precisamos ser. A pessoa que nasceu primeiramente no coração dele. E ele vai fazer isso. Até que a gente se transforme nessa continuidade dele. Porque, na verdade, nós somos um espírito que habita um corpo e que tem uma alma. Nós não somos corpo. E esse espírito nada mais é do que a continuação de Deus. Mas nós precisamos permitir que Ele nos aperfeiçoe e nos santifique dia após dia. E quanto mais a gente demorar para aprender o que a gente tem para aprender, mais a gente vai ficar no deserto. Mais tempo a gente vai ser pisado para se transformar em vinho. Então, enquanto eu tomo meu café, eu aconselho você a parar para pensar. Do que você tem se alimentado quando as coisas não vão bem? Será que você tem se alimentado de gordura? Ou será que você tem escolhido beber um chazinho na companhia do Senhor? Que Deus te abençoe.